Tempo de celebrar. O Natal já chegou, né? Já chegou na sua casa? Já está tudo enfeitado lá? Já está tudo bonito? Época linda do ano, né? Época de enfeitar, a cidade fica enfeitada, fica tudo muito lindo. Como é bom celebrarmos o Natal. Você quer acompanhar a mensagem? Você já tem o aplicativo da IBB? Se você ainda não tem, coloca para nós o QR Code, Rodrigo. Ali você pode baixar agora o aplicativo da IBB e você também pode baixar o esboço do sermão. E muito legal esse esboço do sermão, porque você pode copiar esse esboço e colocar aí no teu arquivo de notas e você pode fazer as tuas anotações. Está disponível. Então pega seu celular agora, já baixa ali esse arquivo, já baixa ali o QR Code, já baixa o aplicativo e você vai poder acompanhar mais com detalhes o sermão. Primeiro domingo do Advento, né? Já falamos aqui, pastor Marcos falou pela manhã. Advento, tempo de celebrar, tempo de se preparar para aquilo que vem, que é o Natal do nosso Salvador. Então temos 4 domingos em que vamos estar trabalhando essa preparação. E a sugestão é que você faça isso em casa também, que você se prepare lá com a sua família, como o pastor Marcos tem desafiado aqui, né, tem dado testemunho que ele, a Pri, as crianças fazem esse tempo de preparo, tempo do advento, há de vir, e ele veio, e ele virá. Eu acho que isso é importante, essa observação. Ele nasceu, mas ele voltará. Amém? Você vive com essa expectativa, com essa esperança, com essa convicção de que ele voltará? Amém? Isso tem que estar latente no nosso coração, que ele vai voltar. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Por isso que nós, figuramos ali, acendemos as nossas velas elétricas ali, e a 5ª vela é a maior vela, onde a luz, representando a luz de Jesus, o nosso Salvador. Ele disse que ele é a luz do mundo. E pensando na chegada do nosso Salvador, hoje vamos ver como é que foi o encontro de Jesus com aqueles pastores de ovelhas. Pastores de ovelhas. Então abra lá a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 2, nós vamos ler do verso 8 ao verso 20. Lucas, capítulo 2, do verso 8 ao verso 20. E nós vamos discorrer por ali, naquele encontro dos pastores com o Salvador, com o menino Jesus. E o texto diz o seguinte: havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Isto servirá de sinal para vocês: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glórias a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso, o que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram e o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai,
diante da Tua palavra, estamos, ó Deus, e o meu clamor nesse momento é que o Senhor, através do Teu Espírito, fale com a Tua igreja. Que o Senhor mesmo entregue aquela mensagem ao coração de cada um dos Teus filhos, porque eles estão aqui para adorar o Senhor, para prestar um culto ao Senhor e para ouvir a Tua voz, a Tua direção, o Teu consolo, o Teu conforto. Por isso, Pai, tenha total liberdade em nome de Jesus. Amém? Gratidão pelo Natal que nos inclui. Você é grato por você estar incluído no Natal? Haviam pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. Mas quem eram esses homens que tiveram a honra de receber uma notícia tão importante? A classe dos pastores de ovelhas eram desprezados na literatura rabínica. Os fariseus os caracterizavam como ladrões, enganadores, igualavam eles aos publicanos e aos pecadores. Os pastores eram considerados plebe, que desconhecia a lei. Os tribunais não admitiam pastores como testemunhas. Eram privados da honra de direitos civis. Interessante, né? E um dito rabínico dizia: nenhuma classe no mundo é tão desprezível quanto a classe dos pastores. Que interessante olhar para aquilo que Deus faz, para a maneira como Deus se apresenta a nós e para a maneira como Deus nos usa. Esses pastores, entretanto, receberam as revelações de Deus na aparição de seu anjo. Revelações que, no geral, eram dadas somente aos eleitos da velha aliança, aos profetas e a alguns escolhidos. E esse privilégio foi concedido a esse povo que era desprezado, a esses pastores que estavam lá à noite trabalhando, cuidando dos seus rebanhos. Foram pastores que pela primeira vez ouviram acerca da encarnação de Deus da boca do anjo. Não eram considerados dignos de confiança, não eram aceitos como testemunha nos tribunais. E eu achei super interessante essa colocação, esse comentário dos comentaristas, vários deles colocando esse tipo de comentário, da condição desses pastores. E é importante observar que em várias passagens, esses homens eram considerados por Deus. Davi, o rei Davi, quando jovem, era um pastor de ovelhas. E quem foi Davi? Um dos maiores reis de Israel. Aí quando a gente percebe, parece que Deus, né? Pastor Roberto sempre cita, Deus tem senso de humor. E usa as coisas loucas deste mundo, né? Como se não as fossem. Nosso Deus é um Deus de oportunidade, mas principalmente é um Deus que nos inclui. É um Deus que inclui aqueles que são excluídos pela sociedade. Esse é o nosso Deus. Especificamente naquele momento da história, os pastores foram incluídos com um papel tão relevante. Foram os primeiros a testemunhar o nascimento do nosso Salvador. Embora não fossem aceitos como testemunhas em tribunais, foram aceitos como testemunhas de um dos maiores feitos de Deus pela humanidade. Testemunharam o nascimento do Salvador do mundo. Não é lindo isso? Não é lindo você olhar para a maneira como Deus trabalha com o ser humano? Os rabinos, as autoridades, não consideravam o testemunho deles. Mas Deus os inclui para testemunhar
um dos maiores feitos de Deus para a humanidade. A chegada do Salvador do mundo. Deus é tremendo. E por isso nós podemos perceber que a gratidão estava presente nos lábios daqueles pastores. Pois o Senhor os aceitou com suas falhas, com seus defeitos. Eles foram escolhidos para testemunhar a chegada do Messias. O amor de Deus é inclusivo. O amor de Deus é restaurador. O amor de Deus traz vida aos que estão desamparados, perdidos. Jesus é a esperança. Jesus é o Salvador. Em outro momento da história, o Senhor Jesus declarou que Ele não veio para os justos, mas Ele veio para os pecadores. Jesus não veio para os justos, mas Ele veio para os pecadores. Marcos capítulo 2, verso 17, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas pecadores. Qual é a sua condição diante de Deus? Uma pessoa boa, que se acha boa porque faz boas obras? Uma pessoa que se destaca porque é uma pessoa que está sempre fazendo bem? E por isso você se justifica diante de Deus? Ou você é uma pessoa que entende que se reconhece como pecadora, mas que pelo amor dEle, você faz as boas obras? Porque somos impulsionados sim, pelo amor de Deus, a fazermos boas obras. Mas não por mérito nosso, porque nós não somos bons, Ele é bom. Outro dia, alguns dias atrás, eu vi uma história que foi muito triste, de uma pessoa que tinha falecido. E ela tinha ouvido falar de Jesus por muitas vezes. Foi pregado para ela muitas vezes. Mas ela disse que não era digna de receber a Jesus, que ela era uma pecadora, que ele era um pecador, e que ele não se sentia digno de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, que ele não entendia que ele poderia ser salvo. Eu vi essa história, achei tão triste. Uma pessoa que não entendeu a graça de Jesus, que não conseguia entender que Cristo veio nos justificar, que Cristo veio para salvar pecadores. E talvez você conheça pessoas que pensem como este Senhor, que não aceitam a graça, que resistem à graça, porque pensam que a salvação é só para aquelas pessoas boas, entre aspas. Só essas pessoas boas é que têm o direito de receber a Cristo. Essa é uma mentira de Satanás. Mentira. Porque a palavra de Deus diz que todos pecaram, todos nós pecamos. Romanos 3, 23, 24 diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Se todos somos pecadores, por que muitas vezes alguns se excluem? E por que muitas vezes nós, que já fomos alcançados por essa graça, nos achamos melhores do que outros? Por que quando a gente olha para uma pessoa que está lá em prisão, uma pessoa que está numa condição de rua, a gente olha para eles e acha que eles são menos do que nós? Porque nós somos privilegiados, mas nós também somos tão falhos e pecadores quanto qualquer outro. O que nos difere é que um dia nós aceitamos a graça que foi nos oferecida. É a única coisa que nos difere de um mendigo, de uma pessoa que está presa,
de uma pessoa que talvez um nosso vizinho, que não conhece a Jesus. A graça que nos alcançou. Amém? Você entende isso? Você é grato pelo Senhor Jesus, pela obra que Ele fez na cruz, pela sua vida? Grato como os pastores que tiveram a oportunidade de presenciar o nascimento do Messias? Como foi a sua experiência? Como foi a sua experiência? Compartilha com a pessoa do seu lado. E como foi a sua experiência de aceitar Jesus? Quando aconteceu isso? Como é que foi esse encontro seu com Ele? Quando que você foi encontrado por Ele? Rapidamente, compartilhe com a pessoa do seu lado aí. Como foi essa experiência? Sabe por que é bom a gente trazer à memória esses momentos da nossa caminhada? Para a gente expressar gratidão ao Senhor. Para a gente lembrar onde nós estávamos e quem nós éramos antes de sermos alcançados, antes de sermos transformados, antes de termos essa oportunidade de viver o que nós temos vivido hoje. E às vezes a gente percebe uma certa morbidão no meio do povo de Deus. Porque a coisa fica tão boa quando Jesus entra na nossa vida e a gente esquece de quem nós éramos e nos esquecemos que lá fora está cheio de pessoas que precisam ter esse encontro com Ele. Cheia de pessoas que precisam encontrar o Salvador. E você e eu somos esses agentes da graça. Nós somos esses que precisam levar o Salvador. Gratidão pelas boas novas do Natal. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. O poder divino de luz causa ao ser humano temor e pavor, até mesmo quando traz uma notícia alegre e salutar. O medo era uma reação comum diante dos aparecimentos angelicais e o encorajamento se fazia necessário. Medo é um estado emocional. Em certos momentos ele é bom porque nos protege, mas em outros ele impõe limitações. E ao olhar para uma situação, para uma cena daquela, já parou para imaginar? De repente aquele clarão no céu, aquela coisa, não tem como não ficar com medo, né? Você concorda comigo que é algo, né? Um sobrenatural desses vai gerar um choque, vai dar medo mesmo. Mas o anjo foi logo falando a que veio, né? E eu imagino a euforia, a alegria, a animação daqueles pastores. No verso 10b, boas novas de grande alegria para vocês que são para todo o povo. A mensagem que o anjo traz é uma primeira tríade. Boas novas, alegria, notícias, grande alegria para todo o povo. Gente, isso aqui é fantástico. Isso aqui é fantástico. Olhar para isso, perceber que você está ali recebendo uma notícia em primeira mão de algo extraordinário. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Por isso eles foram imediatamente para o local indicado pelo anjo. Vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. O nascimento é sempre a primeira realidade de um ser humano de carne e sangue. Esse Redentor nasceu. Ele nasceu e não apareceu como esse anjo que o anunciou com as vestimentas de luz, glória. Ele nasceu em carne e osso como um bebezinho. Como um bebezinho. Como você e eu nascemos.
Mas sabe o que acontece? Os judeus estavam procurando um líder político para livrá-los do domínio romano, ao passo que outros esperavam um Salvador que os livrasse da enfermidade, dos sofrimentos físicos. Que é engraçado que o tempo passa, mas o ser humano não muda. Olhamos para a nossa história política recentemente e parecia que o nosso povo estava aguardando o Salvador, né? Depositando em algumas figuras políticas o Salvador do mundo. Você percebe como é fácil para a gente mudar o foco e colocar ênfase no ser humano? E quase se torna idolatria. Mas o nosso Salvador não é desta terra. O nosso Senhor, a nossa esperança, a nossa segurança não está em homens. Tem que estar nele e somente nele, queridos. Seja quem for o líder político, presidente, governador, a nossa segurança tem que estar no Senhor e só nele. E isso precisa ser reafirmado dia a dia, porque senão você começa a ouvir o povo de Deus está com medo disso, com medo daquilo, inseguro com isso, como é que vai ser o próximo ano, como é que vai ser isso, aquilo. Misericórdia. Aonde está firmada a nossa fé, gente? A despeito da realidade de governos, nossa fé tem que estar firmada no nosso Salvador. E as épocas que a igreja historicamente mais cresceu foi através de tempos difíceis. Não pense que a igreja vai crescer em tempos fáceis. Pelo contrário, no tempo de Constantino, a igreja se desviou do caminho, se aliou ao governo. Mas no tempo da perseguição, a igreja o quê? Se mantém fiel. Porque dela não tem onde se apegar, somente se apega a Deus. E é nele que nós devemos andar firmados. A nossa fé tem que estar estabelecida, firmada no nosso Salvador. Amém? Nossa esperança precisa estar nesta convicção. Nosso Salvador é Cristo, o Senhor. Esta proclamação diz respeito ao Salvador que livra do pecado e da morte. Não de situações humanas, governamentais. Mas Ele livra do pecado e da morte eternos. Pois ao receber esse anúncio foram logo confirmar a informação. Certamente os pastores conheciam a profecia, porque essa profecia estava lá no Velho Testamento, e uma delas, há 700 anos antes, tinha sido dada pelo profeta Miqueias. Miqueias capítulo 5, verso 2. Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Porque ele é desde o princípio. Desde o princípio. Porque ele estava junto ao Pai na criação de tudo. No início de tudo. Estou trazendo boas novas de grande alegria para que vocês, que são também para todo o povo. O anjo do Senhor não traz juízo, mas alegria. Esta é a primeira característica essencial da nova aliança. A palavra evangelizar traz uma notícia alegre, e ela ainda é reforçada pela palavra grande alegria. Essa é a segunda característica essencial da nova aliança. E essa grande alegria é novamente intensificada pelo fato de que ela vale plena e exclusivamente para todo o povo. Para todo o povo. Para cada ser humano da terra. No primeiro momento, para o povo de Israel. Para aquela nação. Mas depois, para todo o povo. Para você e para mim. Para nós. Essa notícia é para todo o povo. Amém? Aleluia! Podemos celebrar isso, que essa notícia é para nós,
para todas as pessoas de todas as idades, de todas as nações, de todas as classes sociais. Por isso, a gratidão pelo Natal é alcançada quando Jesus torna-se meu Salvador pessoal. Quando eu o reconheço como Senhor da minha vida, aí há gratidão nos meus lábios por essa grande obra que Ele fez na cruz. Quando Ele se torna o meu Salvador. Jesus Cristo, o Messias, é meu Rei, é o meu Senhor. Isso quer dizer que Ele é Jesus, Ele exerce todo o domínio sobre a minha vida. E Ele exerce todo o domínio sobre a sua vida também. Ele é o teu Senhor, você reconhece isso? E você vive desta maneira? Porque muitas vezes nós até declaramos que Ele é Senhor. Até dizemos sim, Jesus é o meu Senhor. Jesus é o meu Salvador. Mas nós declaramos, mas nós não demonstramos através da nossa vida, dos nossos atos. Nós desobedecemos a palavra de Deus. Vivemos do nosso jeito, da maneira que nós entendemos ser o melhor jeito. Mas não é dessa forma. Porque Ele nos diz como nós devemos viver, como nós devemos nos portar. E ser sal e luz diante de uma sociedade corrompida não é algo tão simples assim. Você concorda comigo? Porque o tempo todo existem situações e propostas para nos desviar do caminho. E nós precisamos ter e manter a convicção daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E precisamos sim ser sal e luz diante de uma sociedade corrupta em todos os sentidos. Em que a família tem perdido o seu valor, em que a família está lá na lata de lixo. Qual é a tua postura diante desta sociedade? Realmente lá você declara que Jesus é o teu Senhor? Que Ele é o teu Salvador? Quando você faz negócios, você declara isso? Demonstra através dos teus negócios, da integridade, da seriedade com que você faz negócios? Você demonstra que Ele é o teu Senhor? É nessa hora, não é aqui. Aqui é fácil declarar que Ele é Senhor, adorarmos a Ele, cantarmos a Ele, é maravilhoso. Mas é lá fora, segunda-feira, no trânsito, aquele trânsito, sabe, cheio, encardido, em que eu estou com compromisso, com horário. É lá na empresa, com os meus funcionários, com os sócios, com os diretores, com meu chefe. Na hora da pressão, é nesses momentos é que eu digo quem é o meu Senhor. Na hora da pressão, aí sim é a hora de demonstrar que eu sirvo ao meu Senhor. Amém? Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Ele é o teu Salvador, Ele é o teu Senhor. Aleluia. Por isso nós celebramos o Natal com verdadeiro significado. E anunciando as boas novas do Natal com gratidão. No verso 17 ele diz, pois depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. É interessante ver a postura dos pastores. Eles foram, confirmaram os fatos e logo saíram para espalhar a notícia. Logo eles saíram para contar as boas novas. Eles entenderam que as boas novas não eram somente para eles. Eles deveriam compartilhar, porque as pessoas precisavam saber daquela notícia. E isso serve de alerta para nós. Você tem compartilhado essa boa notícia com as pessoas?
o teu círculo de relacionamento, com as pessoas que você conhece? Você tem contado as boas novas para elas? Você compartilha com as pessoas que você serve a Deus? Aquilo que Ele fez na sua vida, na sua história? Nesse momento, no mesmo capítulo, na sequência, quando Jesus estava sendo apresentado ali no templo, teve mais um encontro muito marcante também ali. A profetisa Ana, ao ver o Salvador, também emocionada, porque ela esperava por esse encontro, ela ansiava pela chegada do Salvador. Veja lá comigo, Lucas no 2, capítulo 2, versos 36 e 38. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, era muito idosa, tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Falava a todos. A alegria da idosa Ana, no entanto, transbordou de tal maneira que ela não pôde deixar de contar o que viu. A alegria dela foi tão grande que ela não guardou para si aquela notícia. Pelo contrário, ela compartilhou com as pessoas que aguardavam a redenção. Quando você recebe uma boa notícia, algo que é relevante, que é importante, você guarda para você ou você quer compartilhar com as pessoas que você ama? Com certeza, você quer compartilhar com as pessoas que você ama. Será que quando você olha hoje para as pessoas que você ama, todas elas já ouviram essa boa notícia? Todas elas já foram alcançadas por essa boa notícia? E se ainda não foram, o que você está fazendo para que esse cenário mude? Sabe, aqueles familiares, aqueles abençoados, que têm endurecido o coração, mas que você ama, e que você sabe que Deus também os ama. O que você tem feito por eles? O que você tem feito por eles? Qual tem sido a tua postura? Será que nós estamos naquele grupo de acomodados, que a vida está boa, as coisas estão tudo caminhando de certa forma em ordem? Tem umas lutinhas, tem, uma enfermidade, uma situação aqui e ali, mas em comparação ao que a gente olha lá fora, a vida está indo bem. Será que nós não estamos acomodados, desfrutando a jornada, esquecendo que nós não viemos para desfrutar essa jornada desta maneira? Mas nós temos um compromisso com o nosso Salvador. Você tem anunciado essas boas novas para essas pessoas que você ama? Ainda outro personagem teve um encontro marcante com o Messias e foi logo anunciar ao povo. Ela não guardou só para si, pelo contrário, compartilhou as boas novas. A mulher samaritana. A mulher samaritana, quando encontrou com o Messias no poço de Jacó, ela prontamente saiu para anunciar as boas novas. E ela dizia assim: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ela estava. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Isso está lá no livro de João, capítulo 3, no verso 29, 30 e 39. Você é grato pela salvação? De que maneira que você expressa gratidão pela obra de Cristo na cruz, pela obra de Cristo pela sua vida? A gratidão deve fazer parte da vida do cristão. Devemos expressar a nossa gratidão pela nossa salvação. E ao sermos gratos, devemos levar as boas novas para que outros também conheçam o nosso Salvador.
Um Natal para ser grato. Um Natal para celebrar. Passamos pelo Covid, vencemos, por isso estamos aqui. E estamos nos aproximando de mais um Natal. Um Natal para celebrar com gratidão pelo nascimento do nosso Salvador. Hoje você tem a oportunidade, se ainda não teve um encontro com o Messias, você pode hoje entregar sua vida ao Salvador. Eu queria que você fechasse seus olhos, queria pedir para a banda subir. Eu queria que você refletisse um pouco nesta palavra, que você meditasse naquilo que o Senhor falou ao seu coração. Qual é o teu desafio? Nós não viemos aqui para sair do mesmo jeito que entramos. O Senhor não trouxe essa mensagem para você, simplesmente para amanhã você seguir como se nada tivesse acontecido. O Senhor pede de nós um compromisso. Pede que nós saiamos daqui refletindo, meditando. Pede que nós saiamos daqui para fazer algo por aqueles que nós amamos. O que você vai fazer amanhã? Vai mandar uma mensagem? Vai falar com uma pessoa? Vai compartilhar o seu testemunho? Queridos, enquanto feche seus olhos, se você ainda não fechou, eu queria que você estivesse em oração nesse momento. E eu queria lançar o primeiro desafio. Se você está aqui e nunca fez um compromisso com Jesus, você tem a oportunidade, mais uma vez, de colocar a sua vida nas mãos dele. E eu queria fazer uma oração com você. Uma oração bem simples, mas que tem um peso espiritual para transformar a sua vida e a sua história. Você pode fazer nesse momento a entrega da sua vida ao Senhor Jesus. Ora comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso de salvação. Confesso os meus pecados, reconheço a sua grande obra na cruz, que o Senhor morreu no meu lugar. E eu o aceito como meu Senhor e meu Salvador. Se você fez essa oração, levante uma de suas mãos que eu quero orar pela sua vida. Se você entendeu hoje um chamado do Senhor para viver essa experiência, entregar sua vida a Ele, viver para Jesus e entender o verdadeiro sentido do Natal, celebrar o Natal realmente com significado, levante uma de suas mãos, eu quero orar pela sua vida. Amém, amém. Quero orar pela sua vida, jovem. Amém, glória a Deus. Vamos orar por vocês. E você que está aqui e conhece o Salvador, caminha com Ele, tem experimentado tudo aquilo que Ele tem feito por você. Qual é o desafio que Ele está te trazendo nessa noite? O que Ele falou ao seu coração? Quando você lembrou daquelas pessoas que você ama, e que estão esquecidas, que você não tem falado mais sobre elas, não tem falado de Jesus para elas, talvez você nem está orando mais por elas. Qual é o compromisso que você vai fazer nesse momento? E eu quero te desafiar, antes de orar por aqueles 2 jovens que tomaram a decisão por Jesus, eu quero desafiar você a dobrar os seus joelhos e orar. Se você entendeu hoje que você vai sair daqui com um compromisso com Jesus, dobra os seus joelhos que nós vamos orar. Vamos fazer esse compromisso na presença de Deus. Eu não quero me calar. Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero ser instrumento nas tuas mãos. Eu quero fazer a diferença na vida daqueles que eu amo. Eu quero ser um instrumento para que o Senhor alcance aquelas pessoas amadas. Vamos orar? Feche seus olhos.
Pai, em nome de Jesus, eu quero primeiro te louvar e te agradecer por esses 2 jovens que levantaram as suas mãos e que tomaram uma decisão, que fizeram essa oração, para que eles possam, Senhor, ser inscritos no livro da vida, mas principalmente que eles desenvolvam a caminhada, que eles possam testemunhar, que eles possam viver para a glória do Senhor, Pai. Porque a Tua palavra diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. E nós cremos que hoje está tendo festa no céu, e nós queremos celebrar com eles esta decisão, que é uma das decisões mais importantes que nós podemos fazer na nossa vida, Pai. E eu quero agora, Pai, firmar um compromisso com esses Teus filhos que dobraram os seus joelhos, que estão reconhecendo, Pai, que precisam da graça e que precisam, Senhor, realmente da direção, da fortalecimento do Senhor, para que não desanime, mas que possam continuar comprometidos com o Senhor, neste propósito de fazer a diferença na vida daquelas pessoas que eles amam, Pai. Senhor, derrama da Tua graça sobre a vida desses Teus filhos. Fortalece cada um deles, ó Pai. Que ao saírem daqui nessa noite, Pai, possam sair com essa certeza, com esta convicção de que vão fazer a diferença na vida de pessoas, que vão ser instrumentos, Senhor, que vão promulgar a verdade, vão levar as boas novas do Evangelho, para que pessoas possam ter a oportunidade de também se achegar ao Senhor, como nós nos achegamos um dia, Pai. Senhor, eu te agradeço pela Tua palavra, pela Tua fidelidade, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.